Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso de Direito Penal Militar. É isso mesmo. Eu sou a professora Débora Botan e tenho imensa satisfação em conduzi-los aqui no estudo, na análise, na aula de hoje sobre concurso de agentes, ou também conhecido concurso de pessoas. Então, o tema da aula do dia nossa aqui do LAC Concursos é concurso de agentes ou concurso de pessoas no direito penal militar. É isso aí, ok? Então, olha só, concurso de agentes, crimes praticados por mais de uma pessoa, né? Concurso de pessoas no Código Penal Militar. Professora, qual é a previsão legal de concurso de agentes no nosso CPM? Só lembrando vocês, o CPM ele está disposto no Decreto-Lei 1001 de 1969. Então, se você não tem o teu CPM em mãos, não tem problema, você vai imprimir, tá? O texto de lei que diz respeito ao nosso Código Penal Militar, tá? Você vai lá no Planalto e imprime Decreto-Lei 1001 de 69. Este decreto-lei que representa o Código Penal Militar, ok? Então, a previsão legal, o texto legal da aula de concurso de agentes são os artigos 53 e 54 do CPM, ok? Então, olha só, previsão legal, artigos 53, tá? E 54 do Código Penal Militar. Os artigos 53 e 54, eles disciplinam o concurso de agentes. Ok, galerinha? Agora vamos lá. Olha só, compreensão do tema. Antes de nós, propriamente dito, já fazermos a leitura dos artigos 53 e seus parágrafos e artigo 54, vamos compreender o que é concurso de agentes. O que significa concurso de pessoas? É um tema muito bacana de ser estudado e de muito fácil compreensão. Diz-se concurso de agentes quando duas ou mais pessoas se reúnem para realizarem uma prática criminosa. Então, nós estaremos diante de concurso de pessoas ou concurso de agentes quando nós tivermos mais de uma pessoa realizando uma prática criminosa. Então, eu tenho 2 sujeitos praticando um homicídio, concurso de pessoas. Tenho 3, 4, 5 sujeitos praticando uma lesão corporal. Nós estamos diante de concurso de pessoas. Então é muito simples, conceito, definição do concurso de pessoas. Sempre que mais de uma pessoa concorrer para a prática criminosa. Então, concurso de pessoas é sempre que mais de uma pessoa concorrer, contribuir, tá? Para a realização de uma prática criminosa. Isso é concurso de pessoas. Via de regra, os crimes eles podem ser praticados por uma ou mais pessoas. Por que via de regra, professora? Porque via de regra, os crimes podem ser praticados por uma ou mais pessoas. Por que esse via de regra grifado? Porque nós temos crimes no CPM, tem crime no CPM que obrigatoriamente exige a presença de mais de uma pessoa. Ou seja, tem um criminho no nosso CPM, lá no artigo 149, motim, tá? Esse crime, motim, ele obrigatoriamente ele exige a presença de mais de uma pessoa. Ele vai exigir a presença de mais de um militar. Por quê? Porque o texto fala associarem-se militares. Ou seja, ele é um crime que ele vai exigir o quê? A presença de mais de uma pessoa. O crime do artigo 149 do CPM, ele é um crime que não pode ser praticado por uma só pessoa. Porque se eu tiver apenas um militar, eu não tenho crime de motim.
Porque o crime de motim é associarem-se, né, militares, associarem-se militares. Então é um tipo penal que exige obrigatoriamente a presença de mais de uma pessoa para que este crime se realize. Não há como praticar o crime de motim o único militar sozinho, ok? Não há como praticar. Então, por isso que eu trago para vocês esse via de regra grifado, tá? Então, olha só, via de regra, os crimes capitulados no Código Penal Militar podem ser praticados por uma ou mais pessoas. O crime de homicídio 205 do nosso CPM pode ser praticado por um ou mais militar. O crime de lesão corporal 209 do CPM pode ser praticado por um ou mais militares, ok? Então, via de regra, os crimes do CPM, eles podem ser praticados por uma ou mais pessoas. Quando este crime for praticado por mais pessoas, e essas pessoas estejam reunidas em conjunto com a mesma ideia criminosa, buscando o mesmo resultado criminoso, e umas conhecendo as ideias e as intenções das outras, e elas se juntam então para praticar um crime, aí eu tenho então o denominado concurso de pessoas, tá? Então, sempre que tivermos duas ou mais pessoas envolvidas em uma prática criminosa, estaremos o quê? Estaremos diante de concurso de pessoas ou concurso de agentes, como fala o texto da lei do Código Penal Militar. Então, olha só, via de regra, os crimes capitulados no Código Penal Militar podem ser praticados por uma ou mais pessoas, tá? Sempre que nós tivermos duas ou mais pessoas envolvidas na prática de um crime, nós estaremos diante do chamado, do denominado concurso de agentes. Aí eu trago aqui para vocês, ó, concurso de pessoas. Concurso de pessoas é igual a quê? É igual a duas ou mais pessoas que concorrem, duas ou mais pessoas que contribuem para o resultado criminoso. Então, concurso de pessoas é igual duas ou mais pessoas que contribuem para a produção de um resultado criminoso. Resultado criminoso este descrito no Código Penal Militar. Ok, professora, já compreendemos o que é concurso de pessoas. Beleza. Agora, quem são os agentes do concurso de pessoa? Quem são os atores do concurso de pessoas? Nós temos três, tá? Nós temos, quando falamos em concurso de pessoas, nós temos os atores, né? Quais são esses atores? Autor, coautor e partícipe, tá? Então, sempre que falamos em concurso de pessoas, nós já visualizamos os autores, né? Os atores do concurso de pessoas, que é o autor, o coautor e o partícipe. Sendo assim, o que nós podemos ter? Eu posso ter dois agentes praticando uma conduta criminosa. Então, eu terei autor e coautor. Vamos imaginar um crime de roubo, né? Nós vamos imaginar um crime de roubo. O autor segura a vítima ameaçando-a, enquanto o coautor subtrai os seus pertences. Eu tenho concurso de pessoas, autoria e coautoria. Ou eu posso ter duas pessoas envolvidas neste crime, mas não autor e coautor. Eu posso ter autor e partícipe. Eu posso ter o quê? Um crime de furto. Eu posso ter um agente que entra no escritório para furtar algum documento e tenho outro soldado que fica do lado de fora só vigiando. Então, aquele que só auxilia e não pratica diretamente a conduta criminosa não é considerado autor e nem coautor. Aquele que apenas auxilia de longe, mais distante e não pratica a conduta criminosa, ele é definido como partícipe.
tá? Então, aí eu posso ter, então, autor e coautor, onde ambos praticam a conduta criminosa juntos. Posso ter autor e partícipe, onde o autor sozinho pratica a conduta criminosa, enquanto o partícipe apenas o auxilia, fica do lado de fora do escritório, só vigiando, só cuidando para ver se não vem ninguém. Então, as combinações que nós podemos ter são as seguintes, olha só que interessante. Autor e coautor praticando um crime. Outra combinação, eu posso ter o autor e o partícipe praticando crime. Ou eu posso ter uma terceira combinação, autor, coautor e partícipe. Posso ter os três, tá bom? Então essa aqui é uma breve introdução, tá? Do que nós compreendemos por concurso de pessoas e quem são os atores do concurso de pessoas, ok? Vamos lá então. Então, concurso de pessoas é reunião de 2 ou mais pessoas que concorrem para a prática criminosa. Quando falamos em concurso de pessoas, nós temos 3 atores que podem figurar ali. Nós temos o autor, temos o coautor e temos o partícipe, tá? Seguindo então, pessoal, olha só. Ou seja, concurso de agentes é a cooperação, é o auxílio desenvolvido por mais de uma pessoa para a realização de uma conduta criminosa. Acredito que tenha ficado claro, né, pessoal? Ou seja, ó, exemplo, reunião de 3 pessoas para a prática de um homicídio. Ou ainda, a união de 2 pessoas para a prática do crime de lesão corporal. Então, isso aqui é concurso de pessoas. Porque aqui eu tenho o quê? Nesses dois exemplos, eu tenho mais de uma pessoa, tá? Mais de uma pessoa concorrendo para a prática criminosa. Vocês viram como é facinho? É muito facinho o concurso de pessoas e é muito gostoso de ser estudado. Eu adoro estudar concurso de pessoas. Como eu gosto de trabalhar concurso de pessoas. Eu gosto muito de trabalhar concurso de pessoas. Vamos lá então. Compreendido até aqui? Pois bem, pessoal, agora, olha só, agentes do concurso de pessoas. Aqui é o seguinte, nós vamos compreender agora quem são os atores do concurso de pessoas. Nós já vimos, vocês já sabem quem são os atores do concurso de pessoas. Vocês já sabem que é o autor, o coautor e o partícipe. Agora, quem que o Código Penal Militar considera autor de uma conduta criminosa? Quem que o CPM considera coautor? E quem que o CPM considera partícipe? Ou seja, quem é autor, quem é coautor e quem é partícipe diante do Código Penal Militar. Vamos aprender aqui agora, ok? Ou se você já sabe, vamos relembrar, ok? Vamos só reforçar o conhecimento. Então, olha só, autor, coautor e partícipe. Vamos ver quem são cada um deles, ok? Então, olha só, quem é autor? Autor considera-se autor de uma conduta criminosa aquele que realiza diretamente a conduta descrita na norma penal. Então, considera-se autor de uma conduta criminosa aquele que realiza diretamente a conduta verbonuclear do tipo penal. Por exemplo, homicídio, matar alguém. Então, considera-se autor aquele que efetivamente tira a vida de alguém, aquele que efetua o disparo, aquele que desfere os golpes. Este é considerado autor para o Código Penal Militar. Autor é todo aquele que realiza diretamente a conduta criminosa descrita no tipo penal. Se o tipo penal fala
Em furto, autor para o Código Penal é aquele quem? Quem que é aquele? É aquele que subtrai coisa alheia móvel, tá ok? Então, para o Código Penal Militar, o autor é aquele que diretamente realiza a conduta criminosa. No caso do furto, é aquele que subtrai objeto, né, alheio móvel. Perfeito. Só que nós temos duas teorias que tentam explicar quem é autor de uma conduta criminosa. Nós temos a teoria restritiva do autor e temos a teoria do domínio do fato. Olha que bacana, nós vamos falar qual teoria o CPM adota. Olha que bacana. Pela teoria restritiva do autor, autor é quem? É aquele que diretamente realiza a conduta criminosa. Ou seja, é aquele que, no caso do homicídio, efetua os disparos. No caso da ou os golpes que tiram a vida da vítima. No caso de lesão corporal, autor é aquele que ofende a integridade física ou a saúde de outro. No crime de furto, autor do crime é aquele que subtrai a coisa alheia móvel. Esse é o entendimento da teoria restritiva do autor. Ou seja, para ser autor de uma conduta criminosa, o agente tem que diretamente praticar a conduta descrita no tipo penal. Beleza? Teoria restritiva do autor. Guarda ela aí. Agora, nós temos outra teoria. Temos a teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato, ela é uma teoria mais moderna. Ela é uma teoria mais abrangente em relação a quem considerar autor de uma conduta criminosa. A teoria restritiva, como o próprio nome diz, restritiva, ok? Ela considera autor somente aquele que realiza a conduta principal do tipo penal. A teoria do domínio do fato é uma teoria mais ampla, tá? Ela vai considerar autor do fato criminoso não só aquele que pratica diretamente a conduta criminosa. Ela vai considerar autor de uma conduta criminosa aquele que dirige, aquele que arquiteta, aquele que manda praticar o crime. A teoria do domínio do fato considera autor não só aquele que diretamente pratica a conduta criminosa. Ela também considera como autor aquele que arquiteta a conduta criminosa e tem o domínio do fato criminoso. Ou seja, o mandante do crime, ele tem o domínio do fato criminoso. Então, o mandante, ele também vai ser considerado autor de um crime de homicídio. Ou se ele é mandante de um crime, se ele é o organizador de um crime de furto, ou o organizador de um crime de roubo, ele também vai ser considerado autor do crime de roubo, mesmo que não esteja presente e não subtraia com violência ou grave ameaça objetos alheios. Ainda assim, ele vai ser considerado autor do crime. Por quê? Porque para a teoria do domínio do fato, não é considerado autor de uma conduta criminosa apenas aquele que executa diretamente a ação ou omissão descrita no tipo penal. Também considera autor da conduta criminosa aquele que tem o domínio do fato criminoso, aquele que organiza, aquele que comanda a conduta criminosa, certo? Então, diante disso, olha só, eu vou pegar uma situação. Vamos pegar o mandante de um crime de homicídio e o executor. Então o mandante liga para o executor, fala: olha, José Cabral, preciso que você tire a vida do Antônio. Preciso que você tire a vida do Antônio Quitanda. Tira a vida do Antônio Quitanda. Beleza, esse aqui fala beleza. Este aqui, que é o executor, ele vai e tira a vida do Antônio Quitanda. Este aqui que mandou
pela teoria ampliativa do autor, tanto este que mandou, tanto este como executou, os dois respondem em coautoria. Os dois são considerados autores de homicídio. Mesmo que este daqui tenha ficado em casa, nem viu o rosto da vítima no momento da sua morte, ainda assim, ele vai responder por homicídio na qualidade de autor. Então, os dois são autores. Eu tenho autoria e coautoria. Esse é o entendimento da teoria do domínio do fato. Por quê? Porque este aqui que encomendou o crime, ele tem o domínio do fato criminoso. Se 5 minutos depois ele se arrepende e liga pro executor e fala, ó, aborta a missão, esquece. Ele aqui fala, beleza. Por quê? Porque esse aqui tem o domínio do fato criminoso. Tá? Para o direito penal militar, essa teoria não foi aceita, tá? Não foi aceita. Então, o direito penal militar adota a teoria restritiva do autor. Já o Código Penal comum adota a teoria ampliativa de quem é autor. O Código Penal comum adota a teoria do domínio do fato para considerar quem é autor do crime. O Código Penal Militar adota a teoria restritiva do autor. Então, neste caso, entre mandante e executor, o que nós temos? Mandante e executor. O que nós temos diante do Código Penal comum? Nós temos o quê? Tanto mandante quanto executor, ambos respondem na qualidade de autores diante do homicídio. Eu tenho autoria e coautoria. Para o direito penal militar, não funciona assim. Para o direito penal militar, o que eu tenho? Eu tenho o mandante na qualidade de partícipe e tenho o executor na qualidade de autor do crime. Compreenderam? Então, para o direito penal militar, o mandante de um crime não responde na qualidade de autor. Ele vai responder, o mandante no Código Penal Militar não responde por esse homicídio na qualidade de coautor. Não, ele vai responder na qualidade de partícipe. Mas espera aí, professor. Então ele vai ter uma pena menor? Aquele que encomendou o crime vai receber uma pena menor do que aquele que executou? Aparentemente sim. Só que o Código Penal Militar, ele não é ingênuo. Então nós vamos ver que no parágrafo 2º do artigo 53, tem uma situação em que a pena ela é agravada para aquele que comanda, para aquele que organiza, para aquele que dirige a conduta criminosa. Então ele vai responder na condição, o mandante vai responder na condição de partícipe, mas não vai ter uma pena menor, possivelmente não terá uma pena menor que a do autor. Por quê? Porque tem essa situação de agravar a pena daquele que comanda, daquele que organiza, daquele que encomenda a prática criminosa. Ok? Então, olha só, autor de uma conduta criminosa é aquele que realiza o verbo, núcleo do tipo penal. Se o verbo é matar, autor é aquele que de fato chega e tira a vida. Se o verbo é furtar, é aquele que chega e subtrai o objeto alheio. É aquele que de fato pratica a conduta descrita na legislação penal. É aquele que de fato pratica a conduta descrita na legislação penal. Aí aqui eu trouxe para vocês as teorias. Nós temos a teoria restritiva e a teoria ampliativa sobre quem considerar autor de uma conduta criminosa. E nós já vimos que o CPM, Código Penal Militar, adota a teoria restritiva. Já o Código Penal Comum, o nosso CP, tá? Adota a teoria ampliativa. Ou seja, também é autor de crime, não só aquele que executa diretamente a conduta criminosa, mas aquele que tem o quê?
que tem o domínio do fato criminoso, aquele que manda e desmanda quando, como, onde e por que realizar a prática criminosa. Então, para o CPM, teoria restritiva da ação, tá? Teoria restritiva do autor, perdão. Para o Código Penal Comum, teoria ampliativa, ok? Vocês me desculpem, eu espirrei, me desculpem. Agora vamos lá. Coautor, certinho? Então, ó, coautor. Se o autor é aquele que realiza diretamente a conduta criminosa descrita no Código Penal Militar, coautor é quem? É quem, juntamente com o autor, realiza essa conduta descrita no tipo penal. Se autor é quem diretamente realiza a conduta desse tipo penal, realiza o verbo núcleo do tipo penal, coautor é quem? É quem juntamente, coladinho com o autor, realiza o verbo núcleo do tipo penal. Então, o coautor é aquele que pratica junto com o autor as condutas descritas no tipo penal, tá? Então, olha só, coautor é aquele que de modo principal desempenha em conjunto com o autor a conduta criminosa. Então, o coautor é aquele que de modo principal, em conjunto com o autor, desempenha a conduta criminosa, tá? Então, imaginemos um crime de homicídio. Vamos imaginar um crime de homicídio. Então, aqui nós temos a nossa vítima, ok? E aqui nós temos os agentes criminosos, tá? Aqui nós temos os agentes criminosos. Para eles, imagine que os dois se dirigem até a vítima e os dois efetuam disparos contra a vítima. Os dois. Isso é coautoria. Ambos, os dois juntos, realizam o verbo núcleo do tipo que é matar. Então, ó, autor e coautor. Porque ambos praticam o verbo núcleo do tipo que é matar. Ou ainda vamos imaginar um crime de roubo, tá? Para atuarem em autoria e coautoria, imagine que o agente A segura a vítima, tá? Ameaçando-a, enquanto o agente B subtrai os seus pertences. Eles realizaram juntos, tá? A conduta principal do roubo, verbo do tipo penal, que é subtrair com violência ou grave ameaça. Veja, autor e coautor sempre agem juntos, diretamente sobre a vítima, no caso do homicídio, no caso do roubo, ou ainda vamos pegar um exemplo, tá? De lesão corporal. Imagine que a nossa vítima esteja deitada no chão, então e o agente A e o agente B chegam e efetuam o quê? Chutes e pontapés nessa vítima. Ou seja, autoria é coautoria. Por quê? Porque os dois juntos realizam a conduta núcleo do tipo penal, tá? Então, o autor é aquele que pratica diretamente a conduta descrita no tipo penal. Coautor é aquele que de maneira principal, juntamente com o ator, tá? Também desempenha diretamente essa conduta descrita na norma penal. Agora, professora, e o partícipe? Quem é o partícipe? O partícipe é aquele que de qualquer maneira participa da conduta criminosa. Partícipe é aquele que de qualquer maneira contribui para a produção do resultado criminoso. Anotem aí. Partícipe é aquele que de qualquer maneira
tá? Concorre, contribui, auxilia para a produção do resultado criminoso. Este é o partícipe. Veja bem, o partícipe, ele não realiza a conduta principal. Ele apenas auxilia de maneira direta ou indireta. O partícipe, ele não realiza diretamente o verbo núcleo do tipo penal, tá? Ele fica mais distante. Ele de alguma maneira auxilia para a conduta criminosa. Ou seja, o partícipe é aquele que empresta uma arma para a prática de um homicídio. Partícipe é aquele que empresta um taco de beisebol para que outro pratique o crime de lesão corporal. Partícipe é aquele piloto de fuga. Não tem o nosso piloto de fuga? Tá aí, partícipe. Partícipe é o nosso piloto de fuga. Ele fica lá, ó, na expectativa. O pessoal entrou lá no quartel para furtar, para roubar, para praticar algum crime de lesão corporal, e ele fica lá, ó, no carro, na espera. Hora que o pessoal vem, ele já abre a porta, já liga o carro, hora que eles entram, ó, esse é o partícipe, tá? É o piloto de fuga. Partícipe é aquele que fica na porta, nos portões, que fica vigiando o local do crime, enquanto os criminosos estão praticando a conduta lá dentro do escritório, por exemplo, do quartel, enfim, da base militar, enfim. Esse é o partícipe. Então, o partícipe, ele apenas auxilia, ele tem uma mera participação para a produção do resultado criminoso. O partícipe, de forma alguma, realiza o verbo núcleo do tipo penal, tá? Então, olha só. Partícipe é quem concorre, quem contribui, tá? Para autor e coautor realizarem a conduta principal do tipo penal. Então, olha que legal. Aqui não dá para confundir. Olha que legal, pessoal. Olha que bacana. Partícipe é quem concorre, quem ajuda, quem contribui, tá? Quem facilita para que autor e coautor realizem a conduta principal do tipo penal. Então, quem realiza a conduta principal? Autor e coautor. Partícipe, ele só auxilia na produção da conduta principal, belezinha? Sobre a qual possui o domínio do fato. Quem possui o domínio do fato? É o partícipe ou é o autor e o coautor? É o autor e o coautor que possuem o domínio do fato, ok? Ou seja, partícipe está lá no carro, nosso piloto de fuga. De repente ele vê que os camaradas voltam, mas sem nada nas mãos, ele pergunta, uai, cadê o produto do crime? Cadê o produto do furto? Os caras falam, olha, desistimos, não queremos mais saber disso. Beleza, quem tem o domínio do fato, se vai ou não vai praticar o crime, é o autor e o coautor, tá? E não o partícipe. Ou seja, o partícipe é aquele que, de qualquer modo, auxilia para a produção do resultado criminoso. Partícipe é aquele que, de qualquer modo, tá? Participa para a produção do resultado criminoso. Agora, a participação, ela pode ser de duas ordens. Ela pode ser moral e material, ok? A participação material é o auxílio em si, ok? É emprestar o carro, é emprestar a arma, é emprestar o taco de beisebol, é emprestar o veneno, ok? É ser piloto de fuga, é ficar vigiando o local. Isso é auxílio material. Isso é participação material, que reflete diretamente no auxílio criminoso. Agora, professora, e a participação moral? Como que se dá? Ó, participação moral
É você instigar o agente, tá? Camarada chega para se aconselhar com você. Olha o perigo dos conselhos que nós damos aos colegas. Olha o perigo. Camaradinha chega para se aconselhar com você. Fala, olha, tô querendo me vingar de tal soldado, mas tô querendo dar uma surra nele. Você vira e fala, demorou, você tá certinho. É assim que homem deve agir. Mas você tá certinho. Eu, se fosse você, não deixava nem pra amanhã. Hoje mesmo, eu já dava uma lição nele, já ensinava ele. Diante disso, tá? Se aquele soldado que foi se aconselhar com o outro, levanta dali, vai até a vítima e pratica o crime de lesão corporal, e fala que o seu conselho foi decisivo para ele praticar este crime, você que deu o conselho vai responder na condição de partícipe pelo crime de lesão corporal. Mas peraí, que eu não participei. Participou sim, participação moral. Tá? Agora, se ele sai dali e fala, não, aquele meu camarada lá, aquele colega lá, que eu fui me aconselhar com ele é muito esquentado. Não vou levar em consideração o conselho dele, não. E não pratica o crime de lesão corporal. Aí o seu conselho não é crime nenhum, tá bom? Nós vamos ver já já que para o agente responder por participação, o crime tem que ao menos chegar a ser tentado, tá? Então a participação moral é pelo conselho. Se alguém chega diante da autoridade policial competente e fala, olha, o que me motivou a praticar esse crime foi o conselho que eu recebi de um amigo. Esse amigo vai responder na condição de partícipe pelo crime que o agente cometeu, tá bom? Então a participação ela pode ser de duas ordens, moral ou material, que é propriamente dito o auxílio. Galerinha, olha que legal! Participação por omissão! Nossa, como que é isso? Participação por omissão. Tem como a gente ser partícipe diante da omissão? Ele fica de braços cruzados, vendo um soldado lá, né? Ou vendo um civil, não vamos pegar o soldado. Imagine que um civil tá lá perambulando pelo quartel e ele vê que esse civil furta uma arma. Ele fica quieto, ele não faz nada, ele não fala nada, fica de braço cruzado, tô nem aí, quer furtar a arma que furte, vai com Deus. E aí, isso considera uma participação? Considera-se uma participação.